Boa noite, tudo bem? Hoje é dia 17 de outubro de 2025, às 18 horas e 54 minutos. Então, tem um canal que eu gosto muito no YouTube que chama Wawa Sensei, né? E, e ele fez um tutorial para você jogar um clone de Fall Guys, que é um jogo muito famoso, é como se fosse uma Olimpíadas do Faustão, né? Para você jogar no Discord. O Discord é um aplicativo de conversa que os jovens usam muito, né? Pessoas da minha idade usam um pouco. Ele tem bate-papo de áudio, de vídeo, de texto. Ele usa essa biblioteca aqui, a 3JS, para fazer modelagem 3D no browser, né? Porque é uma aplicação web, usa React. E esse Playroom para você fazer o jogo multiplayer. Abrir um cloud aqui, deixa eu fechar. Aí eu quero fazer um port desse jogo para Ruby on Rails. E eu queria fazer uns comentários sobre React. Então eu decidi falar um pouco sobre React, né? Primeiro que eu ia falar pra vocês, que geralmente as pessoas perguntam de coisas pessoais, assim. Ultimamente eu tenho ouvido bastante Ado, né? É uma cantora japonesa. E eu gosto das duas músicas aqui. A música do Chainsaw Man, que é um anime, Kickback. Então o canal dela se chama Ado. E essa música Unravel, que é de um desenho que eu fiquei sabendo depois, né? Que ela canta muito bem, ela canta melhor que a abertura Tokyo Ghoul. Eu assisti 2 episódios só, Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul. E então é isso, porque eu lembro que em 2014 eu fui trabalhar em São Paulo num coworking, aí o meu chefe perguntou: "O que que você gosta de ouvir, né?" E desde 2013 eu tava ouvindo muito Lorde, né? Aquela cantora da Nova Zelândia. Aí ele tirou sarro de mim, né? Aí no outro dia ele chegou e falou assim: "Cara, Everaldo, eu não consegui dormir, eu fiquei ouvindo Lorde a noite inteira." Eu nunca esqueço dessa história, que o William ficou assistindo, ouvindo Lorde a noite inteira. Enfim, então uma coisa pessoal sobre mim, né? Porque raramente eu falo alguma coisa. Aí o vídeo do canal do Awa Sensei, como falei pra vocês aqui, né? Façam um clone do Fall Guys. Aí eu clonei porque ele pôs o código inicial e final. E tem muita coisa que eu não gostei no código que eu quero mexer. Aí por isso que eu queria comentar com vocês sobre JavaScript, né? Porque o que eu costumo dizer para as pessoas que o que acontece muitas vezes, a maior crítica num programa de computador é a falta de abstrações. Você fala assim, tá faltando uma classe, um objeto, tem muito Tem muito if. Deixa eu ver se eu acho aqui assim, que nem assim, na hora que ele tá renderizando, tinha que ser uma coisa mais plana. Tem muito. Porque o que a gente criticava no PHP era o spaghetti code, né? Aí tem muito looping, tem muito. Aqui não sei se tem condicional. E é uma coisa que a gente olha e dá uma coceira na mão de querer arrumar, assim, mexer. Falar assim, não gosto muito disso. Deixa eu ver se eu acho um eu não tô vendo aqui. Tinha bastante loops. Talvez aqui na Wii. Então veja que aonde devia ser só apresentação, ó. Tem muito condicional, né? O pessoal faz muito isso no React, né? É porque aqui, loop não é tanto, aqui muito condicional. E isso daqui pra mim é um sinal de que poderia ter mais abstrações. Aí então para quem quer saber um pouco de história, assim, né? Porque assim, o React não é o framework favorito dos programadores, mas tipo 80% das vagas vai ser nele. Nessa época aqui, ó, 11 anos atrás, em 4 de maio de 2014, teve essa palestra aqui. HackerWay, Rethinking Web App Development at Facebook. Ah, lembrei que eu ia abrir aqui para vocês mostrar assim, historicamente, um dos primeiros frameworks foi o Backbone.js. Isso lá por 2011, 2012. Eu nem sei se ele continua evoluindo, mas o pessoal usava o Backbone.js. Aí depois veio o AngularJS. Eu não sei se era do Google no começo ou foi depois. Só que o Angular deve estar na versão 9, 10 já. Eu estou falando de um Angular de 2012. E esse Angular era conhecido por ter two-way data binding, né? Então, assim, você alterava o valor de uma variável, ele alterava na tela o elemento JavaScript HTML e vice-versa. Se alterasse um formulário, alterava a variável. Eu lembro que eu estudei bastante, comprei livro, li bastante sobre Angular, mas logo parei de usar, né? E aí, então,
2012, 2013, Angular começou a dominar a cena, né? Porque veio essa ideia de o pessoal começar a usar frameworks no front-end. E aí o React surgiu lá do Facebook, né? Nessa conferência F8 deles. Eles propuseram essa arquitetura chamada Flux, que é One Way Data Binding. Então eles explicavam como eles estão fazendo ali no aqui o problema do MVC é que esse two-way data binding aqui. Aí eles explicaram como no Facebook tinha problemas que eles atualizavam e ficava desincronizado. Então imagina se você tem a página do Facebook, você tinha o Facebook e o bate-papo do lado, né? Que eles mudam muito, né? Hoje não é mais assim. Aí acontecia alguma coisa, sei lá, uma pessoa mudava o nome, aí não mudava numa página, não mudava na outra. Aí, porque eles descobriram assim que uma página influenciava em muitas outras, né? Um componente. Porque o HTML já tem um padrão, uma API de components, que pouca gente conhece, né? HTML Components API, que deixa você criar componentes personalizados, né? Você usa seus tags, template e slot, né? E aí você tem esse conceito de Shadow DOM aqui. E pouca gente usa. Eu lembro que eu tinha um componente que era do GitHub, que mostrava os repositórios da pessoa. Isso daqui em 2013 e 2014 era super novidade, só que naquela época ainda tinha gente usando Internet Explorer, nem todo mundo usava Internet Explorer. E, e aí então o framework do React, né, uma biblioteca na verdade, não um framework, ele ganhou muito poder. E que nem te falei, por mais que eu não goste, eu sei que tem muitas vagas, às vezes a vaga pagava tanto quanto um programador. Mas só para falar o objetivo desse vídeo que é o seguinte, a gente costuma dizer que às vezes o melhor jeito de você estragar uma coisa que você gosta é você começar a ganhar dinheiro por isso. Por mais que algumas pessoas digam, não, o melhor do mundo é você ganhar dinheiro no que você faz. Então, assim, eu gosto muito de programar. E por mim passaria mais tempo programando. Só que quando você programa demais, você perde o equilíbrio na sua vida social. Então, se eu tivesse uma audiência maior, eu passaria uma hora por dia programando, porque é bom, é saudável para você manter afiado, né? Aí, como não tem, eu deixo aqui gravado. Mas, assim, só para dizer, então, intensamente eu estudei o React lá por 2018, quando era novidade. Aí depois, hoje eu só uso. E hoje com a IA, ela faz 90% das coisas sem eu precisar intervir. Às vezes acontece uns loop infinito no use effect, né? Então eu vou falar um pouco sobre React, eu estava contando a história dele. Então veja que por mais que ele já tem mais de 10 anos, né? Ele já tem 11 anos ali e cresceu muito. Eu gostava mais do Vue.js, que eu posso mostrar outro dia, mas faz muitos anos que eu não mexo. É uma coisa que eu estudei bastante também, mas não tem vagas de emprego nisso. Então você às vezes acaba tendo que trabalhar com o que tem mais vagas. E como eu quero mexer no projeto aqui do Wawa do Fall Guys, eu achei por bem falar um pouco de React, porque por mais que o mercado de trabalho esteja muito ruim, agora com a IA, mas eu ainda diria para as pessoas, aprenda React, porque mesmo que você não consiga uma vaga de emprego, você consegue fazer por um projeto pessoal, que já tem muita coisa boa, né? É padrão da indústria. Se você não quiser, você pode usar outra alternativa, Vue.js, Svelte, mas existem muitas vagas assim. Imagina assim, você é um programador Go, ou Python, ou Java. Existem muitas vagas que vêm dobradinha, até em Ruby on Rails. A vaga é assim, Ruby, React, Python, React, Go, React. Então, quando eu trabalhei com recrutador, o que mais tinha era vaga para React e React Native, que é para você fazer aplicativo mobile, né? Apesar que tem alternativas melhores. Aí, só que hoje é uma sessão que eu vou ficar mais conversando. Então eu quero até fazer um programa que grava minha voz e transcreve, e para eu não ter que digitar os prompts. Vamos ver se a gente consegue fazer. Mas comentando um pouco sobre o React, vamos entrar no site deles. Já deve fazer uns. Que eu entrei e li mesmo foi em dezembro de 2018. Já faz quase 7 anos. Depois deve ter entrado para ver por cima. Então mudou muito. Eu não vou lembrar tudo. Mas a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar quando a gente fala em React é que você vê que aqui ele tem JavaScript misturado com HTML. Então isso daqui na verdade, o que eles chamam de JSX, JavaScript estendido, que ele é passado por um pré-compilador, esse pré-compilador vai compilar esse código para JavaScript.
só para chamadas de funções. Daqui é um açúcar sintático. É uma forma de deixar você escrever HTML dentro do JavaScript para ser conveniente, mas no fundo ele é traduzido para chamadas de funções. E, e o React também ele começou com um modelo que era só classes. E a classe tinha um ciclo de vida. Então, isso é implementação do Design Pattern Template Method, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Igual em aplicações do Android, quando você tem que fazer uma subclasse e, e a subclasse você sobrescreve os, os estados, né? Deixa eu ver se. Essas coisas são mais fáceis de fazer do que explicar. Mas basicamente você tem uma classe, ela tem os métodos abstratos e a classe concreta tem que herdar e implementar esses passos. Então, o jeito tradicional do React, que ficou depreciado lá por dezembro, janeiro de 2018, ou janeiro de 2019, ele veio trazer componentes funcionais. Então, essa arquitetura Flux aqui é muito interessante. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo. Ela vai falar uma coisa assim de que. Porque assim, existem vários tipos de programação, tá? Então hoje aqui é mais uma conversa, por isso que parece que eu estou enrolando, mas é para não pegar pesado com vocês. Quando você começa a programar nas escolas, geralmente você aprende a programar programação imperativa, que é assim, é um comando depois do outro. É atribuição, é um loop, uma chamada de função, é um condicional. É só isso, né? E, e aí tem escolas, tem universidades que ensinavam as pessoas a programar no paradigma lógico. Você usa, por exemplo, o Prolog. Mas tem um jeito mais interessante de você pensar em programação, que é você programar com paradigma funcional. Aí você pode usar Haskell, Elixir, Erlang, que você pode pensar assim, porque pense que para você fazer um programa de computador é um processo. É como se fosse, eu falo assim, lembra aqueles desenhos antigos, tipo um Tom e Jerry, Pernalonga, tem uma fábrica e, sei lá, entra a matéria-prima, entra o tomate é esmagado, é colocado numa lata e sai o tomate enlatado. Então, passava, tinha aquelas esteiras lá, tipo desenho tipo Jetsons, aí vai passando as esteiras e o negócio fazendo bam, bam, batendo. Então, é um processo linear, entrada, processamento e saída. E uma das melhores formas de você expressar essa, essa característica da programação, porque um programa, um algoritmo é uma sequência de passos finitos com um objetivo. A melhor forma de se expressar isso é através de uma função pura. Uma função pura, ela não tem efeitos colaterais, ela não tem variáveis globais. Então, aquela função, ela tem variáveis de entrada, ela faz um processamento e ela dá um retorno. E o React, ele usa muito essa ideia. Então, você cria os seus componentes como se eles fossem funções. E os parâmetros que você passa para ele, chamado de props, é como se fosse o argumento da função. Se os parâmetros são iguais, a resposta vai ser sempre a mesma, porque não tem efeito colateral. E aí você consegue fazer caching. Você fazendo caching, você consegue não ter que recalcular uma coisa que já foi calculada, que você já tem a resposta. Então você consegue otimizar esse processo. Isso que foi a grande sacada deles. É como se fosse uma tara, um fetiche, tá? Então, assim, alguns programadores falam assim: nós não gostamos de mutação, efeito colateral, que é você mudar um valor de uma variável. Porque antigamente você tinha que fazer isso porque tinha pouca memória. Com muita memória sobrando, eles falaram assim: eu posso sempre estar copiando para uma variável nova, nunca fazer mutação numa variável. Então eu falo brincando que é uma tara, um fetiche. Então tem programadores que falam assim: ó, se a gente tiver programação com imutabilidade, eu posso ter funções puras e fica muito mais fácil de programar. É o jeito deles, eles gostam disso. E isso foi uma moda muito forte lá por 2012 até 2020, assim, que aí surgiu essas linguagens como React, acho que Elm, eu não sei direito, mas até Haskell ganhou força, né? É, aí o React tem um mecanismo que eles falam assim: se eu tenho uma função e se essa função chama outras funções internas, que o JavaScript tem isso, o closure, mas ela não está dentro de um condicional, então eu sei que a minha função sempre vai chamar função 1, função 2, função 3. Ele consegue fazer cache também, que aí veio o conceito dos state e do hook. Que esse daqui, que nem falei assim, é muito abstrato o que eu tô falando, mas é bom falar aqui em português, porque quando mostrando a linguagem ali,
ele não vai mostrar como se encaixa, tá? Então eu vou ler um pouco da documentação do React e ver se a gente comenta um pouco. Isso aqui é mais uma conversa, que nem eu te falei assim pra vocês. É um canal pequeno, meus vídeos geralmente uma pessoa assiste ele inteiro, a pessoa assiste 10 minutos. Então fica aqui para registro, e como eu falei para vocês, como eu passei muito tempo só programando porque era pago, por isso que eu tava falando que é uma maldição, eu deixei de programar por hobby, e uma coisa que eu gostava muito de ensinar, eu parei de fazer, né? Porque eu poderia ter tá trabalhando e manter meu canal, mas tem uma questão, é, agora me deu um branco aqui, é que assim, para você preparar uma aula, para você preparar uma hora de aula, você gasta 4, 5 horas. Por isso que eu prefiro gravar de improviso, tá? Porque isso daqui, ó, se vocês pensarem bem, você pode fazer um script em Python, baixa o meu vídeo do YouTube, manda transcrever, manda resumir e joga para uma IA. E aí você não precisa assistir ele inteiro, né? Mas ele inteiro, ele é bom que eu não pego tão pesado. Então vamos procurar aqui no Learn React, que eu vou tentar explicar algumas coisas para vocês. E aí, coisa a gente vai para o código. Então aqui a documentação, não sei se tem em português, deixa eu ver. O que é isso aqui, a tradução? Translations. Não tem português, talvez tenha parcial. Não sei se eu cliquei certo. Então vamos continuar no inglês aqui. Tentar traduzir para vocês. Às vezes a gente acaba se perdendo. Aí ele está dizendo assim, então o React, que não é um framework, é uma biblioteca, ele é feito de componentes. O que é um componente? Um componente é um pedaço da interface, que vai ter lógica e aparência. Lógica é JavaScript, aparência é CSS. Hoje, o que está dominando é usar Tailwind CSS, tá? Porque tem muito modismo. E o que foi muito forte lá por 2020 era Styled Components. Era essa biblioteca aqui. Então, se você trabalhar num lugar que usa sistema legado, vai ser isso daqui. Você vai colocar o CSS dentro do mesmo arquivo. O Tailwind, você vai colocar o CSS dentro aqui do arquivo, mas na hora de compilar ele vai gerar o CSS. Então, assim, um componente pode ser uma coisa bem simples, como um botão, ou até uma página inteira. E no JavaScript, os, os componentes são funções JavaScript. No React, os componentes são funções JavaScript que retorna linguagem de marcação, que é isso daqui, que eu falei para vocês que é o JSX. Na linguagem de marcação, você vai ter uma mistura de HTML com outros componentes. Só que o componente é definido como uma função e é chamado como uma tag. Então, assim, aqui na função myApp, ele está chamando o componente myButton. MyButton não tem nenhum argumento, então eu não passo nenhum props aqui. Então você pode aninhar, que é a composibilidade, né? E aí todo componente tem que ter letra maiúscula no início e a tag HTML tem que ser letra minúscula. E aí ele está mostrando que você escreve um código aqui e vai renderizar. Então o myApp, ele invoca o myButton, e myButton é esse aqui. Então eu vou colocar assim: oi, meu nome é Everaldo. Aí renderiza aqui. Eu poderia colocar assim aqui, class. Acho que é class name, né? Porque class é uma palavra reservada do JavaScript. Aí ele tem que. Não, tá class mesmo. Não, class é no HTML. Deixa eu ver. Sempre esqueço essas coisas. É, acho que HTML é class mesmo. Class. Aqui. Não é class. Class eu não tenho CSS aqui, né? Aí tá reclamando que tá faltando coisa aqui, ó. Font color head. Aí tá dizendo que tem que ser um objeto. Só que como tá dentro do JSX, eu tenho que colocar esse objeto dentro. Eu não lembro aqui. Font color. Daqui a gente pega tudo pronto e esquece como faz.
Esse class aqui ficou compilado, porque eu não escrevi class, eu escrevi style, né? Eu apaguei o estranho, porque tinha deletado, né? Acho que aquilo dali é log. Eu não consegui nem fazer uma cor aqui. Mas tanto faz, depois a gente lembra. Eu nunca lembro essas coisas de cor. Aí ele tá dizendo que assim, JSX é aquela linguagem que eu falei pra vocês, que ela vai ser, ela sempre tem que retornar um único componente. Quando você quer retornar dois componentes lado a lado, irmão, você tem que usar essa marcação vazia aqui, ó, esse wrapper aqui. Para adicionar style, você tem que escrever class name para adicionar classes, porque class é uma palavra reservada do JavaScript. Aí você teria que ter um arquivo CSS com class. E aí, para você mostrar dados, você tem que escapar, porque você tem que dizer assim, uma hora que eu tô em HTML, eu tô em JavaScript, aí você coloca chaves, né? E aí tá dizendo como você mostraria uma imagem. Aí tá mostrando aqui uma imagem da Rádio Lamar. Aí tá aqui dizendo o style também, que eu pus assim, ó, tá vendo? Ah, tava quase certo. Vamos voltar lá então, porque não tinha. Não precisa das aspas quando é string, só que aí eu não lembro se o font color vira. Acho que vira font color. Enfim, aí tá falando de renderização condicional. Isso daqui é uma das maiores críticas ao React. Quando você começa a colocar lógica junto com a apresentação, aí vira o spaghetti code, tá? É isso que o pessoal mais reclama. Aqui, pelo menos, aqui tá bonito, ó. Porque aqui na hora de renderizar, tá inteiro. A lógica tá aqui. Pelo menos você separa ela no arquivo. Mas quando você começa a colocar no meio de tudo ali 50 linhas de código, lógica, apresentação, é uma das grandes críticas, ó. Que nem isso daqui, ó. Esse daqui é o que todo mundo odeia do React. Aí o pessoal falava assim: puxa, nós fugimos do PHP Spaghetti, fomos pro Ruby on Rails e voltamos, regredimos, né, no tempo. Pelo menos aqui é a forma mais concisa, né? Você pode usar um operador lógico, porque o nome dessa técnica aqui é curto-circuito. Quando você tem um operador e o primeiro é falso, o segundo nunca é avaliado. Porque no e, os dois têm que ser verdadeiro para ser verdadeiro. Aí ele explica que na hora de renderizar uma lista, como todas as tags são iguais e ele tem a questão do cache, tem que ter um atributo key para você dizer uma chave única. Senão ele se perde, ele não consegue renderizar. Porque, como eu falei, o ponto forte do React é você ter caching das funções puras, né? Aí aqui então nós temos um objeto JavaScript, aí o componente vai iterar sobre o objeto e fazer uma lista de cada um vai ter uma cor. Se é fruta é magenta, se não é dark green. A maçã é magenta, os outros, o repolho e o alho, dark green. E aí quando você está programando, né, você tem que responder os eventos do DOM, né? Então você tem que ter aqui o onClick. Dependendo do jeito que se declarasse essa função aqui localmente, cada vez que o componente é renderizado, ele cria uma nova função e isso enche a memória. Por isso que ele cria uma função aninhada aqui. Isso é um ponto forte do JavaScript. Dentro de uma função, você pode ter a definição de outra função. E aí ele está dizendo aqui, entra a parte mágica aqui, ó. Se você quiser salvar estado, você usa o useState, que ele vai usar aquela coisa do cache que eu falei. Isso aqui não pode estar depois de um if, tá? Tem que ser antes de um if, porque ele registra a ordem que as funções são chamadas. E eu já nem lembro mais como que usa state no React com classes, porque a última vez que eu vi um código assim foi em 2021, faz 4 anos. Mas aqui você pode usar qualquer tipo de dados, e quando você usa esse daqui eles chamam de hook, Hook, use hook. Quando você usa um hook, que também teve na versão 2 do Vue.js, ele te devolve duas coisas. Um leitor do valor, é como se fosse um getter e setter. Isso aqui é o getter, ele te dá o valor, e o setter, né? E aí, quando você quiser atualizar o valor, ó, que nem aqui um contador. O contador começa com zero, o valor inicial, e você pode atualizar o contador.
E aqui, por exemplo, ele está mostrando, ó, isso que é o lado bom, você escreve o componente uma vez e você reusa quantas vezes você quiser, né? Todo mundo quando está aprendendo a programação orientada a objetos, o pessoal fala assim, o grande ponto é o reuso. Aí você vai lá, otimiza prematuramente e nunca reusa, né? Então essa é a grande sacada do marketing da programação. Aí ele fala que o conceito de hooks, né? Então, todas as funções que começam com a palavra use são chamadas de hooks. E use state, ele é built-in, ele vem por padrão na biblioteca do React, né? Tem use state, use ref, use effect, use callback, use memo, né? E ele permite que você compartilhe os dados entre componentes. Então ele está mostrando aqui, ó, eu tenho cada contador tem os seus dados únicos, né? Mas se você quiser, ó, however, né? No entanto, às vezes você quer que dois componentes compartilhem os dados. E aí você poderia, esse daqui eles chamam lift up state, né? Aí você leva o estado para cima. Então, em vez de você guardar o estado no componente, você guarda no app. Vou mostrar para vocês um curso muito bom, famoso de React, que é o do Maximilian Schwarzmiller React. Ele vai achar aqui porque é muito famoso. É, lá na Udemy, Maximilian Schwarzmiller. Ele tem um curso de React na Udemy. Eu recomendo. Eu não sei se eu fiz inteiro, porque eu tava, na época da pandemia, eu tava estudando no Flutter, que é na linguagem Dart, e ela também é funcional, parecido com o React. E acho que eu não sei se eu fiz o curso de Flutter dele, eu devo ter o de React. Mas se você entrar aqui na promoção, aí você acha por R$ 30, tá? Procura no Google e tal, vocês pegam uma promoção. É um curso muito bom, porque aqui no canal eu estou mais conversando, né? Eu não tenho como explicar do nível deles que gasta centenas de horas para preparar uma aula. Eu poderia tentar, mas eu ia gastar centenas de horas, né? Eu sou mais pragmático. Meu negócio no front-end eu só aprendo o suficiente para resolver o problema. Então eu não sou super especialista. Eu sei ler o código, conseguia fazer, me virar, porque se pegar um projeto já tinha pronto, você só copiava. Mas agora eu faço tudo com IA, né? É porque já tem tudo pronto, assim, muito difícil. Você tem que fazer uma coisa do zero, só quando você quer mesmo. Aí aqui ele tá explicando, vamos ver se tá mostrando. Ele levou o estado. Se o useState antes ficava nos buttons, ele trouxe para o MyApp, que é o pai dos MyButton, né? Aqui na hierarquia. Ó. Antes o estado ficava aqui dentro, agora ele trouxe aqui dentro. Isso daqui que ele fez, então, agora o contador continua igual, handle click, né? E ele está passando como props, ele está passando o valor e a função do handle click. Então agora, quando eu clicar no botão, se eu clicar aqui vai aparecer um, se eu clicar aqui vai aparecer dois, porque eles estão compartilhando status. Então, o use hook é uma forma de você permitir que componentes compartilhem estados, tá? Aí, aqui ele tem um tutorial. Mas é que nós estamos no Quick Start, né? É que, como eu falei, a última vez que eu entrei aqui faz 7 anos, acho que era a versão 14, nem sei o que era. Então a documentação mudou, porque eu lembro que ele explicava o que que é um hook e tal, por que usar. E aqui ele tem um tutorial do jogo da velha. Vamos passar para esse tutorial. Mas agora vamos mudar de marcha, só porque, que nem falei assim, hoje é sexta-feira, nós estamos como se fosse só conversando aqui. Eu copiei um código de um audio recorder que eu tenho lá do clone Sua Voz, que era feito em Go. E aqui eu tenho uma senha do Grok. E eu vou pedir para a IA, então, o nosso primeiro exercício. Eu vou pedir para o Claude fazer um programa que é de transcrição, que eu vou falar no microfone. Não sei se vai funcionar, porque às vezes o microfone está travado pelo OBS que está gravando aqui. Que ele vai gravar o que eu falo e vai transcrever e o Claude vai ler. Porque nós vamos fazer um esquema que ele sempre faça um append no arquivo. Então, esse é o nosso exercício de hoje. Depois a gente volta para o React. Vamos ver se a gente consegue. Ó, agora é 7h23. Vamos ver se a gente consegue fazer em 10 minutos, né? E vamos ver, começando agora.
Aumentar aqui para ajudar vocês. Tem um projeto antigo feito em Go chamado Audio Recorder. O objetivo é você olhar lá o go.mod e a parte de gravação para se inspirar. Porque nosso projeto de hoje será feito na pasta transcriber, transcrever, né? Que será um projeto em Go que você vai criar, que vai criar um gravador de áudio usando Bubble Tea. Eu aperto um botão, começa a gravar. Cada vez que eu entro no programa, deve oferecer para resumir a sessão anterior ou criar um novo arquivo no formato transcriber timestamp. Estou inventando isso agora tudo, viu? Só pensei um pouco, mas estou inventando agora. .txt. Se continuar sessão anterior, fazer append. Depois, a interface Bubble Tea tem um botão iniciar gravação, que deve gravar do microfone. Antes, ofereça para selecionar o microfone. Pode até salvar isso em config.json para a próxima vez. Enquanto grava, você mostra um histograma das ondas sonoras, colorido, bem bonito. Quando aperta espaço, para de gravar. Daí você deve fazer uma requisição para o Whisper API do grok.com, que é gratuito. A senha está em .env, não mostre na tela. Eu já te passo o nome da variável. Então vou pausar o nome do vídeo um pouco aqui só para ver o nome da variável, que eu acho que é grok API Key. Grok API Key dentro do .env. Nem precisei pausar. E aí, assim, se necessário, consulte a web para ver como acessar o Whisper do grok.com, que é gratuito, mas limita o arquivo a, acho que é 30 mega, 25, vou colocar 20 aqui, 20 mega. E assim, você pode enviar o arquivo como MP3. Acho que ele também aceita o Wave, mas um Wave acho que 20 minutos deve dar uns 5 minutos de áudio. Vamos deixar aqui. Então já foi 4 minutos eu especificando. Mas vocês vão ver que é bem rápido. Não sei se vai funcionar, né? Mas é bem bacana. Então a minha ideia é o seguinte: eu quero fazer um programa que eu abro ele num terminal. Fazer bem simples, podia ser um MCP até, né? Aí eu vou falar, ele vai transcrever e eu não vou mais escrever para o Cloud. Eu vou falar com o Cloud pelo gravador, entendeu? Aí, então veja que legal, o agente de IA tá indo na internet sozinho, por isso que eu tô usando o Cloud Code. Eu poderia ter pego a documentação do Ruby, mas eu quero que ele faz em Go hoje, eu tô usando outra linguagem, entendeu? E aí nós poderíamos fazer um projeto que eu ia fazer uma página JavaScript bem simples, né? Enquanto ele tá pesquisando aqui, não, vou deixar para não, para vocês verem quanto demora em tempo real, que é bem rápido no geral, porque você pode usar um SDK, que é o Software Development Kit, é uma biblioteca que você baixa, você configura e é muito mais fácil de você fazer a query, né?
Aí ele já tem o diretório, mas vai tentar criar o menos "-p" quando já existe. Mas você pode fazer uma requisição HTTP simples. Então ele tá vendo a documentação ali. Agora eu vou ter que diminuir um pouco a letra, tá? Se ficar muito apertado ali. Então ele tá escrevendo os arquivos aqui, ó, mas não tá mostrando, não sei por quê, mas ele já criou os arquivos. Aqui não apareceu. Talvez ele escreveu na mente dele, porque eu não tô vendo aqui, ó. Às vezes dá uns lagzinho que não aparece. Aqui, vai aparecer. Então, ele pegou aqui dentro do Audio Recorder. Se eu pegar o Audio Recorder e abrir o go.mod aqui, veja que ele está usando. Eu jurava que era essa biblioteca de um cara aqui. Eu não tô vendo. Tô vendo mouse trap só. Ele tá usando essa do Charme Bracelet. Ah, esse daqui é o Bubble Tea, que tá vendo. Port áudio. Essa aqui é para gravar, que eu usei no outro projeto, ó. Port áudio do Audio Recorder. Então ele viu ali, né? Criou o projeto chamado Transcriber. e, e salva um arquivo que na linguagem Go você define suas dependências no arquivo chamado go.mod. O Go é compilado, tá? Ele tem que compilar. Aí ele está importando a biblioteca T, vai carregar o arquivo .env que está na pasta py, vai procurar essa variável grok API key, aí ele vai inicializar o modelo da aplicação, isso daqui deve ser do do Bubble Tea. O engraçado da linguagem Go é que, ao contrário das linguagens funcionais, que é focada nas funções, ele é fortemente focado nos dados, né? Eu sei muito pouco sobre Go, mas eu vi alguém falando isso. Aí ele vai criar uma tela. Eu sei que o Bubble Tea é para deixar telinhas coloridas, igual essa daqui, assim. Só que isso daqui é feito, acho que em Python, provavelmente. Bom, eu vi que tá faltando umas funções ali, mas ele criou essa pasta model, né? Então ele colocou aqui. Então veja que tem o estado da aplicação, que você começa com. Eu não sei o que é IOTA, não sei de onde que ele tirou isso aqui, deve ser do Go. E aí você tem a configuração do microfone, ele tem o ID e o nome, né? O microfone às vezes não funciona bem no WSL. Aí a sessão, microfones, as gravações. Você veja que ele foi bem imaginativo, imaginou bastante coisa. Vai ver se tem uma sessão anterior, tem os comandos, Ctrl C e Q para terminar, N, deve ser para nova sessão. Veja que ele preencheu todas as lacunas do meu projeto, né? Enter, setinhas para escolher as sessões, espaço. Ele está fazendo todo um menu. Todas as coisas que quando você está aprendendo a programar, o que os alunos adoram fazer é programa com menu e telinha, né? É a alegria dos alunos. Salvando a sessão, checando o microfone. Então, tem muita chance de funcionar de primeira, né? Como a gente costuma dizer, é perigoso dar certo. Então aqui já foi 9 minutos, mas eu parando, fazendo devagar, explicando para vocês, né? Tô lendo o código e tal. Então acho que a gente vai quebrar o tempo limite de 10 minutos, mas vamos chegar bem perto. Porque acho que daqui a pouco ele já está compilando o projeto aqui, ó. Ele está fazendo a parte do histograma, provavelmente, ó. Gerenciamento de sessões. Então legal que os agentes de IA evoluíram muito. Em um ano, eles foram de quase nada, né? Tipo, a ter as próprias ferramentas, gerenciar lista de tarefas. Está usando essa biblioteca LibGloss, que eu nunca ouvi falar, mas provavelmente ele vai fazer aqui o. Tá fazendo menus, né? Selecionar microfone, botão espaço para iniciar a gravação, gravando, enviar o áudio para o Grok. Tá imprimindo as mensagens, né? E aqui ele vai desenhar a onda lá. Isso que nem eu tô falando para vocês, são coisas que você gastaria 1, 2, 3 dias que tem que pesquisar, tentar compilar, vai no Stack Overflow. Aqui ele vai pegar a lista dos microfones, gravação. Não que ele seja perfeito, tá? Ele costuma falhar bastante, principalmente quando a tarefa é muito aberta. O legal do Go, por ser uma linguagem compilada, quando ele falha, ele consegue ver o erro de compilação e geralmente quando compila já tá bem no caminho andado, assim. Não é garantia, né, que compilar vai fazer perfeitamente, mas
Agora ele tá fazendo integração com o Grok, vamos ver. Que é uma chamada HTTP, né? Você codifica o áudio, ó. Você codifica o áudio e vai pegar a resposta. É legal da linguagem Go é que você faz timestamp, tem uns números mágicos que você passa, isso daqui é um ano, isso daqui é um mês, por isso tá esse número estranho, 2006, 10, 2, 15. É bem bizarro. Ele vai pegar o arquivo em Wave aqui. Eu falei que o limite acho que era 20, ele descobriu que era 25, que eu tinha esquecido. Estava entre 20 e 30. Que o Wave é mais fácil, que você não precisa converter, né? Você não precisa ter FFmpeg, converter para nada, né? O post passa na API key, aí ele pega a resposta, que é em JSON. Então, por isso que às vezes as pessoas acham assim, ah, Everaldo, você é muito arrogante, você falando das pessoas que são negacionistas e tal. Mas vocês vejam que isso daqui é uma qualidade muito boa, assim, sabe? Não é uma coisa aleatória. Tem amigos meus que falam assim, a IA é uma máquina de produzir frases aleatórias. Eu não vejo nada de aleatório nisso, ó, ela tá até se corrigindo aqui, né? Aí ele tá dizendo que, não, eu tenho que passar os dados do áudio corretamente, ó. Então ele tá vendo que não estava correto. Porque ele faz uma programação assim, você faz uma parte, você deixa, é igual uma obra, né? Você faz uma parte, volta, depois vai pintar, vai passar o produto. Então ele tá arrumando. E mesmo se falhar, eu não, que nem eu falei, eu não fico chateado. Porque eu não parei, não dei atenção exata e eu sei que ele tá bem próximo, tá? Então já deu 12 minutos, mas como eu falei, 12 minutos, uma tarefa que você for fazer sozinho, você poderia levar. Nem se você fosse digitando sozinho, assim, você fazer uns 30 minutos. Aí ele tá procurando as partes, porque provavelmente na mente dele ele falou assim: ah, vou fazer essa parte, depois eu volto e faço essa de novo. Então ele meio que já sabia. Mas quando ele não sabe, ele pergunta aqui, ó. Ele vai aqui em Problems, ó. Aí ele vê onde tá faltando. Quando ele vai dar um comando, agora eu esqueci como que é, Go, alguma coisa, que vai sincronizar e vai instalar as dependências e tal. Ele vai compilar. Então eu fiz o mais simples, porque é uma interface gráfica de texto o mais simples que tem, né? Apesar que o Bubble Tea, ele é bem caprichoso, assim, faz programas bem profissionais. Aí, é o Go Mod TID, já faz 2 meses que eu não programo em Go, eu já tinha esquecido. Que é para instalar as dependências, que ele tava falando que não tinha as dependências, né? Ó, aí, talvez suma aqui, tá baixando. Às vezes ele não consegue, ele tem que logar no GitHub, vamos ver se ele conseguiu agora. Acho que ele tá na pasta errada, ele achava que tava fora, ele não tava sabendo em qual pasta ele tá. Olha lá, ele sempre se perde em qual pasta ele tá, mas tem dois problemas aqui. Pelo menos é. Isso daqui é um warning benigno, né? Aí ele vai. Ah, compilou. 14 minutos, 7:37. Aí ele falou que compilou e vai explicar como que usa. Porque ele criou mais comandos, né? C, N, navegação. Então vamos ler um pouco aqui para ajudar. Vai gravar áudio do microfone em tempo real. Vamos ver se não vai interferir com o OBS, né? Vai mostrar as ondas sonoras, gerenciar sessões, salva as configurações e salva a transcrição. Tem que ter biblioteca Port Audio. Esse daqui eu já tenho instalado, porque eu estava usando no outro projeto, o arquivo env. Vamos torcer para estar certo o nome, que eu não lembro se é esse. Como compilar, construir, executar o transcriber. Aí você faz nova sessão, continuar sessão, setinhas, espaço para gravar e depois transcreve. Vamos tentar? Dá uns 5 minutos, 25. Eu falo bastante, já falei 44, né? Aí fala assim, ó, pode ser que no WSL falhe. Mas eu não lembro se funcionou. Eu nunca tinha feito esse auto record, mas vamos tentar aqui. Se não funcionar também não tem problema. O importante é que a gente mostrando para vocês como que você pode construir pequenas ferramentas de forma bem prática com a IA. Coisas que você fala assim, não vou fazer isso não, dá muito trabalho. Hoje, nos dias de hoje, já é diferente. Vamos ver se funcionou.
Ó, não tem nenhum microfone disponível. Então deve ser por causa. Eu jurava que eu tinha usado aquele programa para gravar. Talvez ele nunca tenha funcionado. Deixa eu ver se. Vai que eu não tenho o port áudio, né? Jurava que tinha usado. Deixa eu pôr na pausa aqui para tentar instalar. Acho que já tá instalado, mas eu vou conferir. É que ele falou que tá instalado. Agora eu não lembro se aquele tinha funcionado, né? Deixa eu olhar por cima aqui. Acho que não tem. Que eu abandonei esse daqui em prol de outras coisas, né? Mas eu não consigo lembrar se. Aí eu vou falar para ele olhar no outro projeto e vamos ver aqui. Então vai ser uma meia vitória, porque como eu não tô no Linux, não tem como eu usar, né? Nem no Mac. Mas o projeto aparentemente funcionou. Vou perguntar para ele e falar assim, ó. Não mostrou nenhum microfone. Olha o código do Audio Recorder e veja se encontra alguma técnica que não foi transplantada neste projeto. Que lá também foi gerado com IA, então eu não lembro exatamente, né? Mas na minha cabeça funcionou. Olha lá, ele tá falando que o load de microfones é diferente, ó. Terminate do port áudio, nosso transcriber. Então isso que é uma coisa muito importante. O programador tem que ter um portfólio de código que ele pode reusar, né? E aí você pode ajudar a IA. Você não precisa que a IA acerte tudo de uma vez, ó. Aí ele tá achando que ele vai fazer um programa de teste aqui, ó. Ele tá dizendo que não tem microfones disponíveis. Eu não sei se o OBS tá travando todos os meus microfones, né? Aí ele vai fazer um debug. Porque como eu tô usando no OBS, acho que é por isso que eu não consigo usar o microfone. Tá executando sem compilar. Aqui. Vou apertar Ctrl O aqui pra ver. Olha lá, ó. Tá, o microfone tá falhando. Começou a chover, mas acho que eu fechei todas as janelas. Olha, encontrou os dispositivos aqui. Três microfones, do notebook, da webcam e o microfone do Blue Yeti. Deu alguns erros aqui. Aí, vamos ver se ele consegue. Aí ele tá descobrindo aqui, ó. Olha lá, ele descobriu que tem um erro, ó. Dois problemas. Quando não há sessões anteriores, muda o estado para State Mix Selection, mas não chama load microfones. Então ele mesmo se depurou. Então é isso. Deu quase 20 minutos, mas pelo menos aparentemente ele se corrigiu. E isso que é o grande poder da IA. É um agente de IA. Ele, ele tem, como que chama, quando você age. As pessoas falam assim, ah, ele é proativo, né? Ele é proativo. E então isso é muito legal, né? Ele foi lá e corrigiu sozinho. Então, teoricamente, ele sabe mais que eu, porque ele tem conhecimento do código e eu não sei. Aí falou que eu tenho que apertar nova sessão. Aí para escolher qual microfone. Tá meio bugado aqui, se aparecer uns erros. Eu não sei qual que eu tenho que escolher. Eu vou escolher aqui default e torcer para não bugar o código que eu tô gravando aqui. Aí eu não sei se ele tá parado aqui. Tá meio estranha a interface, né? Mas porque eu já escolhi, ó. Não tem a setinha. Eu vou colocar espaço para iniciar a gravação. Olá, tudo bem? Testando. Aí deu algum erro aqui. Vamos ver. Vamos ver se transcreveu corretamente. Legenda Adriano Zanotto. Essa foi engraçado. Tinha que ver se ele deixava o arquivo. Nossa, foi muito engraçado. Vamos tentar de novo aqui. Vamos. Olá, tudo bem? Testando, um, dois, três, testando.
Hum, Deve ser algum bug. Queria copiar aquelas mensagens de erro, mas elas sumiram. Vamos tentar ver se elas aparecem de novo. Vamos escolher outro microfone aqui, deixa eu ver. Qual que é o botão que escolhe o microfone? Não tem, né? Não deixa mudar o microfone. Olá, tudo bem? Testando, um, dois, três, testando. Vou falar pra ele aqui. É, não funcionou. Apareceram algumas mensagens de erro. Introduza login de erro na aplicação em logs error.log e uma opção para resselecionar o microfone. Acho que nós vamos gastar mais um tempo aqui. Vou ficar mais uns 20 minutos, não vai dar pra falar tanto de React. Eu vou ficar tentar uns 5 minutos. Se eu ver que ele não tá progredindo, eu vou desistir. Aí eu volto outro dia. Mas que nem falei pra vocês, estou satisfeito. Mesmo não funcionando, né? Eu, eu acho que vale o esforço. Porque eu falar pra ele que o histograma não tá funcionando, né? E, e apareceu uma transcrição estranha. Aí ele tá introduzindo o login, né? Ele criou um arquivo chamado logger, que ele vai criar o diretório logs, abrir o arquivo. Então veja, Go é interessante que toda chamada de função às vezes retorna dois valores, ó. Ele retorna o valor e um erro. Aí ele faz esse código error new. Então é uma linguagem bem simplesinha, assim, sabe? Ele não tem muita frescura, não. Ele é simples, mas poderoso. Ó, por isso que eu falei assim. Esqueci de dizer que o histograma não funcionou e a transcrição pareceu uma mensagem muito estranha. Agenda Adriano Zanotto, que não tem nada a ver com o que eu falei. Bugou aqui também, né? Lá, Entropic todo dia atualizando e bugando. Vamos ver se eu sair aqui e voltar. Desbuga. Aí ele tá logando, né? Pra depois ele tentar descobrir, porque eu peço pra ele ler o log e aí ele descobre onde que tá os problemas. Então também, isso daqui é um processo tedioso que fosse fazer manualmente ia demorar um tempão. Eu vou falar pra ele assim, além do histograma, mostre opa, contador, timer da gravação. O que é engraçado é que assim, eu eu nunca dou sim pra tudo pra IA, mas eu sempre eu fico dando sim um por um, em vez de dar um sim pra sempre. Aí ele até compilou, né? E vai colocar. Vamos dar pra gente testar enquanto ele faz ali. Nova seção. M para selecionar o microfone. Vamos escolher outro agora. Vamos escolher Pulse. Mas também tá tudo bugado aqui, ó. O jeito que bugou totalmente, né? Olá, tudo bem? Ah, o histograma. Ó, que legal, histograma na linha de comando. Uhul, histograma. Ah lá, ai, funcionou. Uhul!
Quantos minutos deu? Era 23 ou 33? Ah, deu meia hora, nem meia hora, né? Ó, olá, tudo bem? Ah, o histograma, olha que legal o histograma, linha de comando, o histograma funcionou. Foi na sofrimento, mas foi. Até poderia pedir pra ele, ah, faz um histograma mais bonito e tal, mas vamos deixar assim mesmo. E aí, e é isso. Agora nós vamos poder ter prompts com voz, né? Claro que não é em tempo real, eu tenho que fazer o prompt, parar e falar pro Claude ficar de olho naquele arquivo ali. Eu não sei se eu posso gravar e ficar regravando. Deixa eu ver se eu. Opa, vou colocar aqui. Alô, nova sessão. Aí, se eu colocar espaço, começa a gravar de novo. Oi, tudo bem? Então, Cláudio, cria um programa pra mim aqui. Será que quebrou? É que o Whisper tem que ter 30 segundos, tá? Pra você falar. Senão ele não pega bem o, o áudio. É isso aí, funcionou. A contento. Nem meia hora. Não aprendi nada porque eu só copiei o código da IA, né? Tô brincando. Queria deixar o histograma mais bonito, mas eu não sei o que pedir, né? Sei que ele tá terminando aqui. Quando ele tá entregando aqui um monte de token, que ele vai dar um relatório. Aí a gente poderia chamar um outro Cloud aqui para não gastar muita memória. Mas agora eu já até me perdi. Eu me emocionei demais. Funcionou aqui demais. E vamos deixar desse jeito mesmo. Igual o pessoal fala, não tá funcionando, não mexe. Aí nós vamos aqui nessa pasta. Ó, tá bugado o terminal. Dá um reset aqui. Só que eu vou entrar por aqui. Aí eu falar assim pra ele, Cláudio, é, tenho. Acho que não sei se ele carregou a última sessão. Tem um projeto. Deixa eu ver quanto que a gente tem de limite aqui. Users. Isso aqui é novo, não tinha antes, ó. Vai resetar meia-noite, nós estamos em 27%. Da semana eu usei pouquinho. E o Opus não usou nada. Você tem que escrever fim, que eu acho, para usar o Opus. Assim, Cláudio, tenho um programa chamado Transcriber que gera arquivos txt transcriber, todos na pasta transcribe. Você vai monitorar o arquivo mais recente depois que eu der o comando start para você e lá vai estar a tua tarefa. Aí, que legal. Aí nós podemos abrir um terminal novo aqui e ficar falando lá. Aí ele não achou a pasta ainda. É transcriber. Ele procurou por transcribe e não achou. Aí eu falei assim, transcriber. Eu falei errado. O nome da pasta é transcriber. Que eu só falei assim, ele não entendeu. Geralmente ele entende, né? Ah, agora ele entendeu. Ah. Aí ele encontrou. Aí nós vamos lá, transcriber, nova sessão. Aí vamos gravar. Olá, Cláudio, tudo bem? Aqui é o Everaldo. Hoje é dia 17 de 10 de 2025.
A sua tarefa é falar qual é meu nome, qual é o dia de hoje, e você vai criar um projeto dentro da pasta React underline docs, que já existe, então dê um ls para procurar ela, se não achar. E você pode criar um projeto usando o Boom, e é um projeto React, que nós vamos treinar um tutorial do site do React. Então você vai criar um projeto React sem nada, usando o Boom. Aí aqui está o texto, ó. Transcriber mais recente, 754, a transcrição. Aí eu vou chegar aqui pro Cloud e falar assim: Start é um arquivo novo que foi criado agora, o mais recente naquela pasta. Só para garantir, né? Porque ele já tinha dado um ls e aquele arquivo não existia. Aí ele leu o arquivo. E assim, se eu fizesse um MCP disso daqui, transformar isso no MCP, eu poderia ficar falando e ele gravando toda hora. E aí ele ficaria de tempos em tempos lendo automaticamente, ó. Meu nome é Everaldo, hoje é 17 de outubro. Então aqui a gente pode programar sem as mãos agora. Fizemos um, desculpa, fizemos um wrapper. Aí ele tá querendo usar o NPM, mas eu falei pra ele que era pra usar o Boom. Vamos ver se, ó, deixa eu ver se não transcreveu certo aqui. Ah, porque transcreveu errado, ó. Escreveu Boom. Às vezes acontecem pequenos erros. Vou até falar aqui, ó, no gravador, ó. Às vezes acontecem pequenos erros na transcrição. Eu disse boom, mas foi transcrito como B-O-O-M. Mas na verdade o boom é B-U-N. E aí vou falar para ele assim: tem conteúdo novo na transcrição. Sempre que eu falar leia, você lê o arquivo em busca do conteúdo. E aí ele vai entender, você vai ver, ele vai entender e fala assim: "Ah, eu falei boom, não boom." Ban, é ban que fala? B-O-N, né? Não deve ser boom. Eu acho que os caras falam boom, boom, ban. Eu esqueci o nome agora. Não é bom, é ban. Eu não sou muito bom com pronúncia. Eu jurava que era boom. Talvez eu tenha que ser um pouquinho mais fraco. É, minha dicção não é muito boa, não. Acho que as CPUs do meu cérebro estão focadas em pensar e eu não consigo nem falar direito. Aí ele criou o projeto lá, pronto. Aí para entrar no projeto, vamos entrar aqui só para. E o Boom é mais rápido, tá? Do que o Boom Dev. Vai abrir na. Deu erro aqui. Se não funcionar, eu peço pro. Talvez não esteja instalado aqui. Vou copiar aqui para ele e falar assim, ó, se conserta aí para mim que eu não vou mais no Stack Overflow. Quanto tempo de vídeo? 1 hora já? É, ninguém assiste aqui. Se alguém estiver assistindo aqui, ele dá um prêmio secreto, né? Brincando. Os vídeos são legais, é que ninguém tem tempo hoje em dia, só por isso. Ele não tá achando a pasta aqui. Tem que dar um bom install. Pronto, agora vai. Eu tava falando, eu vendo que hoje ou ontem, que a versão nova do Boom, ele substitui o Vite, ele é full stack. Só que aqui ele usou um template que não tem isso, né? Então vamos entrar aqui. Pronto, tem uma aplicação React, ele vem com um contador, ó. Então nós vamos aqui na aplicação React e aí você vê que tem um contador. Use state 0,
o contador e aqui e tal. Aí, o que que nós vamos ver aqui? Nós vamos ler um pouco o tutorial e fazer alguma coisinha, só para acabar. Então, na verdade, vou fazer diferente. Vou mandar o Claude visitar o site e fazer o tutorial para nós. Vamos ver se a gente consegue. Já esqueci o URL, tinha memorizado e esqueci. Claude, você deve visitar o site react.dev/learn tutorial tic tac tool. E você vai substituir o nosso programa que a gente fez em React com o código do jogo da velha, que é o tic tac toe. Eu falo Cloud, ele fala Cloud. Aí eu vou dar o comando aqui leia. Aí ele vai lá procurar o arquivo, né? Podia ter um jeito melhor, né? De dar esse ping pra ele. Mas eu não sei, porque eu sei que ele pode rodar processos em background, tá? Esse Cloud novo aqui. Então poderia fazer ele mais suave. Aí, ó, ele até achou. Ó, React.dev. É porque ele sabe na memória dele, então ele corrige a transcrição. Porque a transcrição não deve ter saído perfeita, ó. React.dev.learn, ó, era barra learn, ó. Tic-tac-toe, T-O-W. Então, isso que é legal da IA. Ela não é. O pessoal fala assim, ah, a IA é burra. Não, ela sabe, ela tem contexto. Ela sabe que tic-tac-toe é tic-tac-toe, não é tic-tac-toe. E para mim, isso é a prova suficiente que é inteligente, sabe? Um programa que consegue entender que isso é tic-tac-toe. Porque se você estiver falando com um humano, você fala tic-tac-toe. Hã? O que é isso? Nem sempre o humano vai entender, né? Aí ele tá lendo o site. Às vezes ele não consegue acessar porque ele é bloqueado porque ele é um robô, né? Os sites estão pondo proteção. Aí ele vai usar o MCP. Ah, que legal. Ele é esperto, ó. Ele tá vendo que não conseguiu usar direito, ó. Ele até pegou e baixou a página, mas às vezes ele preferiu acessar por aqui pelo MCP. Aí ele vai pedir permissão. Acho que ele não pode entrar, navegar sozinho aqui. Aí ele vai navegar no site. Então, o robô tá. Não sei se quem assistiu o vídeo que eu fiz hoje de manhã, que é o dia que o mundo não parou, né? Que eu comento assim, isso aqui é uma tecnologia tão poderosa. Ah, ele passou o número de tokens, que é o limite de 25 mil tokens para ler a página inteira, né? E ele gastou ali 100 mil tokens, né? Aí, isso daqui é uma tecnologia tão poderosa, vai estourar meu limite, porque as páginas. E ninguém tá nem aí. O pessoal acha que é um escravo, outros acham que é um robô burro. E é uma tecnologia tão alienígena, tão. Como que o ser humano criou uma coisa que é quase mais poderosa que ele, né? Que muitas pessoas falam assim, a chance disso daqui destruir a humanidade é grande, né? E como eu falo, pelo menos destruiu o estilo de vida anterior, porque o custo da informação está caindo a quase zero, né? Se antes, você pensa o que que é informação? Quando Portugal fazia o comércio e veio aqui descobrir o Brasil, entre aspas, porque já tinham informação que aqui tinha terra, e eles tinham a informação dos lugares para comprar especiarias. E mesma coisa com o Império Romano, o pessoal quando entrou em contato com a China, tinha a questão do comércio, a criação da bomba nuclear, né? Então a informação ela é muito valiosa. Eu estava lendo um livro sobre o Japão ontem, falando sobre isolacionismo e, enfim, porque com isso daqui, vocês veem que tem aquele influenciador MrBeast, ele não pega dinheiro para construir poços de água na África, para ajudar as pessoas na África. Então, esse daqui, se você dá uma LLM para uma criança na África, você vai estar alfabetizando ela, ensinando ela a mexer no computador, tá? Tanta coisa dá para fazer. Porque se na cidade grande as pessoas não se importam muito, mas aqui em países muito pobres, que tem muita desigualdade, você vai poder estar ensinando muitas coisas, ensinar inglês para eles, poder migrar para outros lugares melhores e tudo mais, né? Eu vou deixar ele terminar aqui, a gente lê o código completo, tá? E então isso daqui, se você não tem que gastar mais milhares de dólares para ter um professor, você pode contratar um professor medíocre, mas se ele souber usar bem a LLM, ele vai ter um desempenho extremo.
né? Então, o que eles falam assim, uma pessoa que tem QI de 130, com uma LLM, o QI dela como se subisse artificialmente para 150, 180. Uma pessoa de QI 80 vai poder subir para 90, 100, 110. E uma pessoa de 100 para 130. Depende da pessoa, né? De como usa, né? E então, que bacana, ó. Por muitas pessoas duvidam, né? Que nem a gente tá aqui juntos, ó, 1h10. Fizemos tantas coisas assim, então tô aqui com o Cláudio e eu posso me comunicar com ele. E eu poderia simplesmente também ligar o do Clone Sua Voz e para ele poder falar comigo. Eu vou pôr na pausa um pouco, só para copiar o executável do Clone Sua Voz, e aí eu vou falar para ele responder para mim com voz. Então, nós vamos ter um ping-pong, eu falando com voz, ele me respondendo com voz. Só uma pausa, um momento para copiar o executável. Então, voltamos aqui, né? E eu vou falar para o Cloud que tem agora o executável do Clone Sua Voz, né? CLI, e que ele vai poder me responder com um áudio, um TTS, né? Então nós vamos ter uma conversa. Vai ser bem interessante. Só que eu preciso lembrar o nome da voz ali. Acho que era Deep. Só um pouquinho. Pronto, lembrei, né? Lembrei nada, fui acessar o arquivo, né? E aí eu vou falar pro Cloud que ele pode responder com voz. Cloud, estou gravando pro meu canal. Quero que você me responda com voz. Para isso, deixei um executável novo na pasta. Clone sua voz CLI. Aqui está um exemplo. Você deve usar clone sua voz CLI TTS "-help" para ver a opção de ler de um arquivo. Quando eu disser leia, você vai ler minha transcrição, responder criando um arquivo, executar o TTS usando esta voz que especifiquei acima e depois executar ffplay para tocar o áudio. Aí eu vou falar para ele aqui assim, ó. Oi, Claude. Então é o seguinte, ó. Eu deixei para você o clone sua voz CLI para você responder com áudio. O que eu quero é que você conte para nós a história desse tutorial do Tic-Tac-Toe. Pode ser até 5.000 caracteres. Então você vai escrever um texto com isso contando, explicando esse tutorial para os usuários. E agora fez a transcrição. Aí ele quer executar aqui, ele quer ver as opções, né? Para ver como que usa o comando. Isso que é legal, ó. Eu fiz esse programa em Go, eu movo o executável de um lado para o outro. Eu não preciso de instalar Node Modules, não preciso instalar dependências. Aí ele falou assim, está na raiz. Porque a raiz do Cloud é esse daqui, ó, experimentos React, tá? Ele tá dentro dessa pasta aqui, ele tá nessa pasta profunda. Aí, aí agora ele achou. Aí ele quer ver as opções. Aí eu vou mandar ele ler a transcrição depois. Então ele vai estar dizendo aqui, tá bom, agora eu entendi, ó, que é prompt file. Então isso daqui é aprendizado, gente. Você é uma máquina que aprende. Por mais que ele é uma Cinderela, né? A Cinderela fica até meia-noite, né? Ele é uma Cinderela. Ele tá aqui, ó, em 35. Quando ele chega em 100%, ele compacta e ele perde tudo, né? Então é bem Cinderela o Claudio. Mas ele funciona bem. Dá pra você ter uma conversa com ele e alucinar aí, né? Olha lá, eu vou falar leia e ele vai fazer agora pra nós. Então ele vai tá lendo a transcrição, ele vai produzir um roteiro sobre o trabalho que ele fez no tutorial e ele vai executar com ffplay o áudio do roteiro. Então nós vamos ouvir a voz do Cloud. Demos uma voz para ele. Ele pode ouvir minha voz. Eu poderia inclusive fazer um programa para tirar uma foto da webcam e ele vê minha foto, ele fala, nossa, você é o Everaldo, ele vai entender quem sou eu. E eu até tava querendo fazer um que é para um MCP de desenhar em SVG, que é vetores, para fazer um MCP pro Claude desenhar. Aí eu falo assim, Claude, desenha uma casa, ele vai desenhar uma casinha. Aí fala, Claude, põe um cachorro.
Olha lá, ó, ele criou o texto e agora vai gerar o TTS, que vai sair tipo uns 20 centavos, né? Então, quem que tiver interessado em adquirir esse Clone Sua Voz CLI, né, que é o meu programa de TTS, que ele usa o Minimax, né? E como eu falo assim, tá, você quer usar o Minimax por conta? Você vai gastar dias fazendo. Se você compra o Clone Sua Voz, que tá por apenas R$ 100, você você vai ter ele ali, né? Depois que eu ver no WhatsApp que você comprou, eu mando pra você, né? Vai demorar algumas horas, né? Ainda mais final de semana, né? Mas uma hora chega. Ah lá. Olá, Everaldo. Que prazer participar do seu canal. Tá meio Vou chato. contar agora a história Não fascinante do sei se o tutorial microfone. Tic-Tac-Toe, que é uma das experiências mais icônicas para quem está aprendendo React. Este Tá tutorial foi chiado. Não sei criado se pela é equipe do React porque tá como uma gravando. introdução prática e envolvente ao framework. A ideia é genial. Ao invés de começar com conceitos teóricos abstratos, você aprende React construindo algo divertido. Um jogo da velha interativo. O tutorial começa de forma simples. Primeiro, você cria um componente chamado Square, que representa cada quadradinho do tabuleiro. É apenas um botão com um X ou O dentro. Não ficou bom. Nada Tá complicado. chiando, né? Mas aqui já aprendemos sobre componentes React e como renderizar elementos na tela. Em seguida, criamos o componente Board, que é o tabuleiro completo com 9 quadrados. Aqui, começamos a ver a beleza do React. Componentes dentro de componentes. O Board renderiza 9 componentes Square, cada um recebendo suas próprias propriedades através de props. Mas o tutorial não para por aí. A parte mais interessante vem quando implementamos a lógica do jogo. Primeiro, Eu parei aqui porque eu acho que o erro é porque ele tá aqui dentro, tá? Eu vou tentar executar ele pelo pelo Windows, porque eu tô desconfiado de que é porque ele tá dentro do cloud, né? E o FFmpeg não talvez não seja o melhor tocador, porque eu nunca tive um problema de chiado assim desse jeito, tá? A não ser quando a máquina estava muito ocupada e ele estava bem bugado. Voltei, gente. Esse aqui é o arquivo pelo Windows, ó. Não sei se é o VLC ou reprodutor de mídia padrão. Aqui não tá chiado, ó. Deu 4 minutos e 51, né? Então vamos ouvir o Cloud e a gente meio que encerra o vídeo por hoje. Aí na próxima aula, próxima sessão, eu continuo comentando sobre o Tic-Tac-Toe, né? Vou deixar o Cloud comentar. Se ele falar alguma coisa, talvez eu abra um arquivo para mostrar, mas vamos ver o que ele tá falando Vou aqui. contar agora a história fascinante do tutorial Tic-Tac-Toe, que é uma das experiências mais icônicas para quem está aprendendo React. Este tutorial foi criado pela equipe do React como uma introdução prática e envolvente ao framework. A ideia é genial. Ao invés de começar com conceitos teóricos abstratos, você aprende React construindo algo divertido. Um jogo da velha interativo. O tutorial começa de forma simples. Primeiro, você cria um componente chamado Square, que representa cada quadradinho do tabuleiro. É apenas um botão com um X ou O dentro. Nada complicado. Mas aqui já aprendemos sobre componentes React e como renderizar elementos na tela. Em seguida, criamos o componente Board, que é o tabuleiro completo com 9 quadrados. Aqui, começamos a ver a beleza do React. Componentes dentro de componentes. O Board renderiza 9 componentes Square, cada um recebendo suas próprias propriedades através de props. Mas o tutorial não para por aí. A parte mais interessante vem quando implementamos a lógica do jogo. Primeiro, adicionamos estado usando o hook useState. Isso permite que o jogo lembre quais quadrados foram clicados e por qual jogador. Depois, implementamos a alternância entre X e O. Cada vez que alguém clica em um quadrado, o jogo muda automaticamente para o próximo jogador. Aqui, aprendemos sobre A voz dele gerenciamento de mudou, né? estado e Estranho, como o né? React re-renderiza componentes quando o estado muda. Uma das lições mais valiosas vem quando precisamos determinar quem ganhou. Criamos a função CalculateWinner, que verifica todas as combinações possíveis de vitória. 3 linhas horizontais, 3 verticais e 2 diagonais. Isso ensina lógica de programação e como criar funções auxiliares puras. Mas a cereja do bolo é o sistema de viagem no Puro porque não tem tempo. efeito colateral. O tutorial nos guia para implementar um histórico completo de jogadas. Você pode voltar para qualquer momento do jogo e ver como o tabuleiro estava naquele instante. Isso é absolutamente mágico! Para fazer isso funcionar, mantemos um array chamado History.
que guarda cada estado do tabuleiro após cada jogada. Quando o jogador clica em Ir para a jogada número 3, por exemplo, o componente Game atualiza o estado atual para aquele momento específico do histórico. Este sistema de Time Travel ensina conceitos Legal. fundamentais: imutabilidade de dados, Lifting State Up, que Tudo significa tá falando pra elevar o vocês, estado né? para um componente pai quando múltiplos componentes precisam compartilhar, Lolade e como estruturar uma aplicação React de forma hierárquica. O componente Game se torna o maestro da orquestra, controlando tanto o tabuleiro quanto a lista de jogadas anteriores. Ele passa funções e dados para o board através de props, e o board passa para os squares. É uma demonstração perfeita do fluxo unidirecional de dados do React. Uma lição crucial que o tutorial ensina Game é chama sobre board. imutabilidade. Ao invés de modificar o array de Chama quadrados square. diretamente, sempre criamos uma nova cópia com slice. Isso permite que React detecte mudanças facilmente e também possibilita implementar o histórico de jogadas. O tutorial também introduz conceitos de keys em listas. Quando Keys renderizamos slice. a lista de jogadas anteriores, cada botão precisa de uma key Essa única. função que tá em Isso cima ajuda é React a passada. identificar quais itens mudaram, foram adicionados ou removidos, otimizando a re-renderização. Ao final do tutorial, você não apenas tem um jogo funcional e divertido, mas também compreende os pilares fundamentais do React: componentes, props, state, eventos, renderização condicional, listas e keys. O que torna este tutorial tão especial é que ele não é apenas educativo, é prático e Quer dizer, tangível. 5 minutos de Você áudio pode jogar gerado o em jogo 20 que segundos, né? construiu, compartilhar com amigos e realmente ver o React em ação. É muito mais motivador do que simplesmente ler documentação. E o mais impressionante: tudo isso é construído com menos de 120 linhas de código. Isso demonstra o poder e a elegância do React, um framework que permite criar interfaces interativas complexas com código limpo e organizado. Este tutorial se tornou lendário na comunidade React. Milhares de desenvolvedores deram seus primeiros passos no React construindo este jogo da velha. Até o É uma Cloud. tradição de aprendizado que continua inspirando novos programadores todos os dias. Espero que você tenha gostado desta jornada pela história do tutorial Tic-Tac-Toe do React, Everaldo. Um abraço para você e para todos que estão assistindo o canal. Um abraço, Cláudio. Eu achei engraçado que a voz dele mudou por um momento, né? Por alguns segundos. Talvez lá internamente fez em paralelo e otimizou. Só para encerrar aqui, para quem não conhece, o Grok aqui que é de graça, tá? Você pode usar o GPT gratuito, que eu estava usando aquele outro projeto, o GPT OSS. Tem um lugar que ele tem as cotas, é muito difícil de achar. E você pode usar o Whisper também lá, que tem um lugar que tem o Free Tier lá, sei lá. Free, não sei onde que é. Não sei se tem que logar. É que minha conta fica no outro e-mail. Mas enfim, dá pra usar de graça, né? Não sei se eles usam para treinamento, imagino que não. Antes de encerrar aqui, vou pedir para ele deixar bonito o código, né? Mas foi interessante, ó, 1h20 que a gente aprendeu bastante. Então, para quem nunca usou o React, eu recomendo que aprendam, porque o mercado exige bastante. Ele é bem útil, né? Não é a coisa mais legal do mundo, mas. Porque todo mundo tinha. Você tem uma ideia, estamos em 2025. Quando isso daqui saiu, quando eu fui ver em 2018, todo mundo tinha nojo disso. JSX. Falava, credo, tem que colocar uma ferramenta para compilar. Por que eu vou misturar JavaScript com React? Mas acho que o ser humano se acostuma com a decadência, né? O ser humano se acostuma com a decadência. Eu vou pedir para ele deixar bonito o código e guardar o original aqui. Então vamos lá. Oi, Claudio. Eu quero que você deixe bonito esse código do jogo da velha, do app JSX. Mas vamos fazer o seguinte: você vai pegar e vai copiar esse app.jsx para app2.jsx. E você vai pegar o original, então vai deixar bem bonito. Vai fazer o board ocupar a tela inteira. E em vez de um X e da bolinha, você vai gerar um SVG bem bonitinho de um morango e uma banana, tá? Aí eu vou falar aqui para ele leia, né? Então, você vê, a gente ensina comandos pro Cláudio lá, ó, leia o arquivo. Então ele tem contexto ele tem consciência de contexto. Ele sabe ali que quando ele ouve a palavra leia, é igual um cachorrinho, né?
Ele tem, ó, ele tá fazendo aqui, eu não precisei mais escrever, pronto, ó, nós fizemos hoje um programa gratuito que você não precisa mais escrever para você falar com a IA, né? Você só tem que tomar cuidado quando você fala boom, ela entende bom, bom. E é isso. E aí, então, assim, depois a gente comenta um pouco mais sobre. Aqui é o moranguinho, ó, ele fez um morango em SVG. Provavelmente ele desenhou um morango melhor do que eu, uma banana, e substituiu. E depois ele. E é legal que ele faz por partes, né? Ele não tenta fazer tudo de uma vez. Antes as IAs eram muito gulosas, muito ansiosas, assim, queria fazer tudo de uma vez, um único toque. Ele faz, aí volta, ele vai fazer as coisas de novo. É... ó que legal, o moranguinho. Moranguinho e a banana que o Claude desenhou, uma IA desenhou. E aí um nós temos o poder das IAs. É, eu tô bem feliz, assim, que nem falei pra vocês, não é perfeito, né? Vocês viram a gravação ali. O que que acontece? Muita gente desespera, né? Eu não desesperei porque eu já tinha feito funcionar uma vez. Eu não tinha mais memória. E aí a pessoa fica, ah, não, não funcionou, joga fora. E perde o tempo dele. Porque é uma aposta, né? Você fala assim, ah, gastei uma hora, gastei tantos tokens, tô pagando assinatura, sei lá. Aí às vezes, olha, ele quer gerar mais um áudio aqui. Vamos deixar, né? Deixar ele se expressar. Só preciso achar o arquivo depois pra tocar. Mas eu acho lá. Porque o FFplay ali deu um bug, né? Aí ele quer chamar o clone sua voz e gerar a resposta. A resposta é jogo bonito. E então, encerrando aqui a voz dele ali, nós vamos olhar o jogo bonito e encerrar o vídeo. Obrigado pela audiência, né? Veja que, ó, gerou rapidão, assim, né? Foi 5 segundos. Aí eu vou pegar o arquivo aqui, já volto. Jogo da velha em Eu tô algo de muito volta, mais foi bonito 5 e divertido. segundos. Olha lá. Pronto, Everaldo. Transformei o jogo da velha em algo muito mais bonito e divertido. Ó, Primeiro, mais bonito que fiz eu um faria. backup completo do código original, salvando em AppDOS JSX. Tem Então você sempre animação. pode voltar para a versão anterior se precisar. Agora vem a Só parte faltou colocar um. legal. Aqui, venceu. Criei Venceu foi o dois X. SVGs Aí eu podia falar personalizados pra ele, super não, tem que colocar quem caprichados. venceu foi o Um morango moranguinho. vermelhinho com folhinhas verdes e sementes amarelas. E uma banana amarela com detalhes realistas. Usei gradientes para dar profundidade e vida às Venceu foi a frutas! bolinha. O morango Ó, substitui o X e a banana substitui o O. Cada vez que você clica em um quadrado, a fruta aparece com uma animação suave de popping que dá um efeito muito profissional. Quanto ao esse é design da vendedor, tela, ó. transformei completamente. Esse é O vendedor. fundo agora tem um Esse gradiente roxo jogador. lindíssimo que vai de um roxo mais Gradiente claro roxo. para um mais escuro. O tabuleiro está centralizado na tela com um card branco semi-transparente que tem sombras suaves. Os quadrados agora são enormes. 140 pixels cada um, perfeitos para mostrar as frutas em todo o seu esplendor. Ah, Eles Kevin têm ganhou. cantos Por arredondados, isso que sombras elegantes e quando você passa o mouse por cima eles levantam dá um pra jogar. pouquinho com uma animação suave. Muito satisfatório de usar. O texto do status está num banner roxo gradient no topo, Ganhei sem bem querer. destacado, e Ganhei a sem lista de querer. movimentos anteriores também ganhou botões estilizados com o mesmo gradiente roxo, e até uma barra de rolagem customizada Ganhei quando sem a lista querer. fica grande. Eu nunca O vi, eu melhor de tentando tudo, jogar normal, é tô totalmente ganhando sem querer. responsivo. O que é isso? Em telas menores, Aí, o layout Cláudio, é se isso aí. adapta automaticamente, e os quadrados diminuem de tamanho para caber perfeitamente. O jogo ficou moderno, colorido e super divertido de jogar. Muito melhor que simples Responsivo, X e O, se não é adapta mesmo? pra tela. Agora é morango contra banana. Espero que tenham gostado. Eu queria dizer assim, porque como eu fiz o agente conversacional, eu fiz agente conversacional com streaming em paralelo, não sei o que lá, interface web. O que eu queria mostrar para vocês há muito tempo, eu ia falar assim, não, não precisa ser tão difícil. Eu ia falar assim, eu vou fazer um agente conversacional que é um único arquivo. Então você pode fazer o seu agente conversacional bem rápido. Mas, enfim, já só ele terminar aqui, já vou encerrar, né? Espero que tenham gostado muito, revisando. Hoje falamos sobre React, com a importância dele no mercado de trabalho, que ele é o vencedor escreve a história, então por mais que eu não goste, não gostava, muita gente não gosta, é o que domina. Mostramos o poder da IA para fazer programas utilitários, como foi
do transcriber, que grava o áudio, manda para o Grok, transcreve, e mostramos como integrar no cloud, né? E também integramos com o clone sua voz CLI, né? Que ele gerou o texto dele, ele respondeu com voz. E aí o que precisaria melhorar é o X, né? Eu não tenho que apertar espaço para gravar, espaço para parar, pedir para o cloud ler e pedir para tocar o áudio. Essa que é a fricção, entendeu? Então, no futuro, você vai estar o tempo inteiro, o agente de IA vai ser um anjo da guarda seu. Você vai usar um dispositivo, tudo que você fala, ele está anotando. Você fala assim, eu tenho que comprar leite. Ele está anotando. Você chega no mercado, ele vai falar no teu ouvido, você tem que comprar leite. Tem que pagar tal conta. E daqui a um tempo o pessoal vai fazer um furo na cabeça, colocar um Neuralink, uma interface neural, e o computador vai estar ligado com eles. Então você vai estar indo dormir, aí vai aparecer assim a propaganda lá da Amazon Prime, 10 segundos. Você tem que ouvir a propaganda se você não pagar o plano maior. Você não vai poder dormir sem ter a propaganda. E eles vão colocar propaganda dentro do seu sonho, né? Então é isso. Obrigado, um bom final de semana. Vou dar uma viajada e talvez fique uns 2 dias fora. Mas obrigado a todos.